Tema da nossa mensagem, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é a seguinte: coração de servo. Você pode falar comigo? Coração de servo. Se eu perguntar para você aqui, você ama a Deus? Eu acho que você vai falar assim: amo Deus. Se eu perguntar para você assim, você ama a igreja? Hoje eu acho que o pessoal vai amar mais, João Marcos. Acho que hoje o pessoal está amando ainda mais a igreja. Tenho certeza que você vai falar assim. E se eu perguntar para você, você ama o próximo? Você vai falar que você ama também. Eu sei que você vai falar que você ama. A grande questão é que o evangelho de Cristo, ele não é feito só de palavras. O evangelho de Cristo não é só falar, não, eu amo. Não. Tem que ter o quê? Atitude. Tem que ter palavra, você tem que fazer, você tem que colocar os ensinamentos bíblicos em prática. Ou seja, você precisa ter um coração de servo. E eu vou te fazer uma pergunta agora, mas você não me responde, tá ok? Não me responde. Quero que você me responda no final da mensagem, combinado? Joia? Beleza. No final da mensagem, então, você vai me responder a seguinte pergunta: você tem um coração de servo? Você tem um coração de servo? Pensa aí. Abra a palavra do Senhor em Neemias, capítulo 1, que nós vamos conversar um pouquinho sobre esse coração de servo. Neemias, capítulo 1. Eu vou pedir você para deixar a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler aos poucos, tá ok? Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler aos poucos. Enquanto os irmãos abrem aí em Neemias, quem conhece aí o livro de Neemias? Pode levantar a mão, gente. Fica à vontade. Assim, beleza. Algumas pessoas conhecem o livro de Neemias. Então, tá bom. Então, me ajudem aí. Quem escreveu o livro de Neemias? Esdras, né? Isso. E quando foi escrito? Isso. Mais ou menos 445 anos antes de Cristo. Vocês já acharam a Bíblia aí? Já acharam? Posso continuar com as perguntas aqui? Para saber se vocês sabem realmente do livro de Neemias? E uma coisa, quando a gente pensa em Neemias, o irmão aqui já me deu um contato. Quando a gente pensa no livro de Neemias, qual é o contexto que nós poderíamos pensar inicialmente? Você que conhece aí o livro de Neemias, começa a pensar. Lá no Velho Testamento tinha aquela coisa assim, olha, se você andar nos meus caminhos, Deus vai abençoar. Mas se você não andar nos caminhos do Senhor, o que vai acontecer? Vai ser castigado. Não é isso? Não porque Deus seja mau, não. Deus é bom. Mas quando nós não ouvimos o nosso Pai, o castigo vem. Já fica uma dica aí para os jovens e para os adolescentes. Ouçam papai e mamãe. Se você ouvir papai e mamãe, vai dar certo. Se você não ouvir, vai ter castigo. E aí o que aconteceu? O povo escolheu o pecado. E aí ele ficou quantos anos mesmo no cativeiro? Esse aí o pessoal, 70 anos lá no cativeiro. E aí passou um tempo, o povo babilônico foi conquistado pelos persas. E aí o que os persas disseram? Não, deixa esse pessoal voltar para casa. Pode voltar para casa, que é melhor. Isso tudo. E aí, irmãos, vou fazer uma pergunta. Essa é difícil, hein? Quem foi o primeiro remanescente a voltar para Jerusalém? Quem conhece o livro de Neemias? Conhece? Brincadeira. Esse tem que ter um conhecimento um pouquinho anterior, né? Zorobabel e Josué. Zorobabel e Josué. E o segundo remanescente que foi para a reconstrução lá da cidade? Esdras. E parabéns, hein? Legal. O pessoal aqui está afinado, hein? Parabéns. E aí sim nós chegamos em quem? Neemias. E para fechar com chave de ouro, nós lemos o texto. Porque vocês sabem tudo sobre Neemias. O que significa Neemias? Uma variante pode ser
né? Deus Deus consola, o Senhor consola. E por que eu estou falando isso? Porque Neemias tinha um coração de servo. Neemias tinha esse coração que era instrumento do Senhor. E aí eu te pergunto mais uma vez, me responde só no final, hein? Você tem esse coração de servo? Vamos ler então, irmãos, o que diz lá Neemias. Vamos ler do versículo 1 ao 3. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acales, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as portas foram destruídas pelo fogo. Faltou um detalhezinho que todo mundo sabe sobre Neemias. Neemias era o que mesmo do rei? Isso aí, copeiro do rei. Imagine só, se Neemias era o copeiro do rei, ele estava no melhor lugar, irmãos. Ele estava junto com o rei ali, tendo o melhor. Ele estava usufruindo daquilo que podia ter de melhor na terra, naquele momento que ele estava vivendo. Mas olha que interessante. Apesar de Neemias ter o melhor, de estar vivendo melhor nessa terra, ele não deixou de se importar com os seus. Ele logo pergunta: como que está lá aquele povo remanescente? Como que está a cidade? Você percebe, irmãos, que ele se importou com o povo? Vocês conseguem perceber que o povo estava dentro do coração ali de Neemias? E não era só uma questão de educação, porque às vezes nós somos educados. Oi, tudo bem? Não era uma questão só de educado. Realmente ele se importava. E aí, anota aí. Quem tem coração de servo se importa com o próximo. Quem tem coração de servo se importa com o próximo. E como é bênção, irmãos, quando alguém, de fato, com todo o coração, para e pergunta para você: como vai você? Como você está? E aí, nesse momento, você pode abrir o seu coração e dividir as cargas com aquela pessoa. É bênção demais, irmãos, você poder compartilhar aquilo que está dentro do seu coração, diferente de quando a pessoa chega e fala assim, ela passa: oi, tudo bem? Ela nem para, né? Nem para te ouvir, nem para poder te dar uma atenção. E aí, meus irmãos, quem tem coração de servo se importa. E aí eu quero falar para você, se você não tem tempo, não pergunte como está a pessoa. Simplesmente diga: oi, olá, graça e paz. Mas não pergunte como a pessoa está. Porque nós estamos vivendo um momento, irmãos, que em regra, todo mundo está passando por alguma lutazinha. E quando você pergunta assim: como você está? Você está dando uma brecha para a pessoa abrir o coração para você. E isso é muito importante. Então, se você tem tempo, pergunte: oi, tudo bem? Como você está? Pergunta parado, hein? Pelo amor de Deus. Não é aquela coisa de andando aqui na reta: oi, tudo bem? E passando, não. Pare e pergunta: como você está? E deixe, e abra o seu coração. Você tem coração de servo? Você é esse que para e pergunta de todo o coração como a pessoa está se sentindo? Ou você é aquele outro que pergunta, mas pergunta andando e não está nem aí, né, para a pessoa? Irmãos, esse se importar
ele se encaixa em todas as esferas da nossa vida. Porque quem tem coração de servo pergunta. Olha quem está do seu lado. Você já perguntou para a pessoa que está do... Não agora, tá? Estou falando durante a semana que passou, quando você encontrou. Tudo bem? Como você está? Às vezes, irmãos, a nossa vida está tão corrida que nós esquecemos de cuidar quem está do nosso lado. Esquecemos de cuidar do nosso cônjuge, do nosso filho, de sentir como você está e você poder ajudá-lo. E aí, irmãos, Neemias, pela leitura que nós fizemos, ele se importou, ele perguntou, ele não era um fofoqueiro. Quero saber como esse povo está. Quero saber como esse povo está. Não! Ele realmente queria saber como o povo estava. Tanto é, irmãos, que acompanhem comigo aí, no versículo 4. Nós vamos ler aí do versículo 4 até o 10. Diz assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem os seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração do teu servo, a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o povo temos pecado contra ti, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, teu povo, tu os resgatastes com teu grande poder e com teu braço forte. Irmãos, Neemias se preocupou. Neemias parou para ouvir. Só que ele não ficou só no ouvir, não, irmãos. Neemias foi além. Além como assim? Além como assim? Ele se colocou no lugar daquele povo. Ele teve compaixão daquele povo. Ele, irmão, sentiu a dor que aquele povo estava sentindo. Tanto é que ele chorou e se lamentou. A cidade estava destruída e a miséria do povo estava em grande escala. O coração estava destruído. E aí, irmãos, Neemias se colocou no lugar daquele povo. Ele sentiu a dor que aquele povo estava sentindo. E eu pergunto para você, quando você pergunta para alguém, tudo bem, como você está? Você se coloca no lugar do outro? Ou você é aquela pessoa que é um gelo, a pessoa te contou uma porção de coisas, você não tem problema não, deixa para lá. Como que você é? Como que você se sente quando alguém te conta, né? E aí, irmãos, como eu falei, nós sempre devemos nos colocar no lugar do outro. Talvez várias famílias não seriam destruídas se cada um se colocasse no lugar do outro. É muito fácil a gente cobrar uma atitude do nosso cônjuge, mas às vezes é difícil nós nos colocarmos no lugar do nosso cônjuge. Da mesma forma como é muito fácil cobrar a atitude dos nossos filhos,
Mas às vezes é difícil nós nos colocarmos no lugar dos nossos filhos, no lugar dos nossos pais. Mas eu quero te encorajar a ter um coração de servo e você realmente se colocar, você ouvir e você se colocar no lugar daquelas pessoas. Porque quem tem um coração de servo tem compaixão. E nós precisamos, irmãos, ter compaixão do que nós ouvimos, mas também daquilo que nós vemos. Graças a Deus, nós moramos numa cidade que, assim, nós não vemos tantos moradores de rua, tantas pessoas necessitadas. Mas se você for no Rio, em cada sinal vai ter uma situação muito complicada. Aonde você olha, tem uma situação muito complicada. E como que fica o seu coração? Quando você vê aquele morador de rua, você consegue entender que Jesus morreu por ele também? Você consegue entender que ali também está a imagem e semelhança do Criador? Claro que deturpada. Irmãos, nós precisamos estar sensíveis, ter compaixão. Um coração de servo não pode passar por essas situações e não sentir nada. Não tem como ter um coração de servo e não ter compaixão por eles, irmãos. E ter compaixão por qualquer problema. Eu estou dando esses exemplos, mas por qualquer problema. Quem tem um coração de servo também se compadece daquilo que vê. E Neemias, irmãos, Neemias se importou, ele teve esse coração de servo, essa compaixão, mas olha que interessante, não foi algo tão somente de tipo, como vai você? Ouviu o problema? Então tá bom, vamos chorar junto aqui e pronto. Não, irmãos, o texto bíblico que nós lemos diz o quê? O que Neemias fez? Neemias foi buscar ao Senhor, porque ele sabia que em Deus sim encontraria a resposta, a solução que ele precisava. Ele sabia que em Deus podia mudar qualquer circunstância. E será que nós temos esse coração de servo? Que quando acontece uma coisa muito grave na nossa vida, a primeira coisa que a gente faz é correr para o colo de Deus e dizer, Senhor, me ajude, por favor, eu preciso de Ti. No versículo 4, ele diz lá, né, que ele passou dias buscando ao Senhor. E aí, irmãos, eu quero pegar um gancho aqui e dizer que quem tem coração de servo, persevera na oração. Quem tem coração de servo, persevera buscando a Deus, até Deus responder à oração. Você tem perseverado na oração? Como você tem feito? Você é aquela pessoa, não, estou orando. E você ora um tempinho, já esqueceu. Como que é? Neemias perseverou em oração até encontrar essa resposta. E aí eu preciso perguntar para você: você tem perseverado na oração? Você tem clamado a Deus de todo o coração, colocado ali todos os dias? Eu tenho um pedido de oração que eu oro há 27 anos. Há 27 anos, a oportunidade que eu tenho, eu oro por esse pedido. E eu vou orar até Deus me responder. Você tem essa força de vontade? Você tem colocado ali aquele pedido ali e não desistido? É claro, irmãos, tem dias que é difíceis. Mas nós não podemos perder essa noção de perseverar em oração. Porque quem tem coração de servo, persevera na oração. Irmãos, Neemias, ele não fez uma oraçãozinha. Senhor, abençoa aquele povo lá, em nome de Jesus, amém. Não. O texto bíblico, pelo que nós lemos, mostra que Neemias se derramou diante de Deus.
Ele abriu completamente o coração. Anotei aqui no versículo 5, ele exalta a Deus. Tu és Deus dos deuses, grande. No versículo 6, ele começa a confessar os pecados dele e do povo. E lá no finalzinho, ele fala, olha, Senhor, o Senhor disse que se o povo se arrependesse, o Senhor ia juntar o povo. O Senhor ia juntar o povo. E aí, irmãos, quem tem um coração de servo, busca o Senhor em oração. E aí eu pergunto mais uma vez a você, você tem esse coração de servo que busca a Deus em oração? Como têm sido as suas orações? Pastor Mauro, teve um sujeito que chegou para mim e falou assim, pastor, eu estou igual o Daniel, estou orando 3 vezes ao dia. Eu falei, rapaz, é mesmo? Que legal. Eu oro quando eu acordo. Senhor, obrigado pela noite que o Senhor me deu, abençoa o dia, em nome de Jesus, amém. Eu falei, que legal. E a terceira? Eu oro na hora do almoço. Oro na hora do almoço, Senhor, obrigado por esse almoço, em nome de Jesus, amém. E eu falei, não fala a terceira não, porque a terceira eu já sei. Você ora quando vai dormir, não é isso? Ele falou, o que é isso? Deus está te revelando? Eu falei, não, é o óbvio, é o óbvio. E aí você ora, Senhor, muito obrigado pelo dia que o Senhor me deu, abençoa a minha noite. Irmãos, eu não tenho nada contra esse hábito. Pelo contrário, eu acho louvável. Se você ora quando você acorda pedindo a Deus, se você ora na hora do almoço, se você ora à noite, essas orações curtas, eu louvo a Deus pela sua vida. Mas o que Jesus nos ensina lá em Mateus capítulo 6, versículo 6? Isso aí, é para a gente entrar no nosso quarto e ter um encontro com Deus, para ter um momento com Deus. É nesse momento em que nós abrimos o nosso coração, é nesse momento em que nós nos derramamos diante de Deus, é nesse momento que a gente chora. Homem não chora, pelo menos na frente da esposa, né? Tem que ser forte, tem que passar que está forte. Por dentro pode estar até chorando, mas você passa que está forte. Brincadeira, a gente chora também, irmãos. E coisa boa é quando a gente pode abrir o nosso coração para Deus, porque Ele pode mudar qualquer circunstância que nós estamos vivendo. Quem tem coração de servo, irmãos, se coloca diante de Deus, busca a Deus, se derrama diante do Senhor. Então vamos refrescar um pouco a nossa memória. Neemias se importou com o povo, correto? Ele teve compaixão do povo. Ele também buscou ao Senhor para ter uma solução. Senhor, eu preciso de uma solução. E será que Neemias encontrou essa solução? Eu acho que sim, eu acho que sim. Vamos ler lá o versículo 11? Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Irmãos, eu vou ler para vocês a versão da NVI não, da linguagem de hoje, que é bem semelhante também à nova versão transformadora, que eu gostei muito, porque eu fico pensando aqui, concedendo-lhe a benevolência deste homem. A linguagem de hoje vai falar para você quem é esse homem, olha que legal. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros servos que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Irmãos, Neemias orou e ele entendeu, depois de buscar ao Senhor, depois de clamar ao Senhor por dias, que o rei poderia ajudá-lo. E aí ele falou, Senhor, eu vou lá falar com o rei. Eu preciso que o Senhor me ajude. E aí, irmãos,
eu quero dizer para você, quem tem coração de servo, não fica só na palavra. Quem tem oração de servo, a partir do momento que sente Deus falando, tem a resposta de Deus, ele executa, ele coloca em prática. Ele não fica só no mundo do saber, mas ele faz. O que eu tenho percebido, irmãos, que muitas pessoas que já entregaram o seu coração a Deus têm muito conhecimento bíblico na cabeça, mas pouco nas suas atitudes. Nós precisamos, irmãos, colocar em prática tudo aquilo que nós sabemos. Porque se nós não colocamos em prática, de que adianta? Se nós não vivemos esse Deus que transformou a nossa vida, que faz as coisas acontecerem em nossa vida. E aí, irmãos, hoje nós temos o privilégio de ter a palavra de Deus completa nas nossas mãos. Temos a oportunidade de folhear folha por folha e entender o que Deus tem para as nossas vidas. Temos a oportunidade de dizer, Senhor, estou passando por esse problema, fala ao meu coração. Irmãos, nós precisamos crer que a Bíblia é suficiente para resolver todas as nossas demandas. Nós precisamos entender, irmãos, que a palavra de Deus é suficiente para tudo que nós precisamos viver. E aí nós buscamos e nós colocamos em prática. Quem tem coração de servo, coloca a palavra de Deus em prática. E aí eu pergunto a você, verdadeiramente você tem colocado a palavra de Deus em prática? Verdadeiramente, quando o pecado bate na portinha do seu coração, e você sabe o que se deve fazer e o que não se deve fazer, será que realmente você opta em fazer aquilo que Deus está falando com você? Quem tem coração de servo, fala, Senhor, por favor, me ajuda, Senhor, manda esse pecado para longe, eu não quero fazer isso, Senhor, me ajuda. Dá um jeito, escapa, né? Sai correndo, mas vive uma vida de santidade, uma vida íntegra diante do Senhor. Você tem feito o que a palavra de Deus diz? Simples. Se a palavra de Deus diz, eu faço. Se a palavra de Deus não diz, eu não faço. E aí, irmãos, concluindo, eu percebo que Neemias tinha um coração de servo. Eu percebo, irmãos, que Neemias, ele se importou com o próximo, ele perguntou, como você está? Como que o povo está? E eu pergunto a você, você tem coração de servo? Você pergunta realmente, você se importa com o próximo? Eu poderia ir além, porque Jesus manda mais do que se importar, ele manda amar o próximo. Você tem amado o próximo? Neemias teve compaixão. Neemias se colocou no lugar do outro. Ele sentiu a dor, aquilo que estava incomodando. Você é aquele servo que assiste assim, ó. Está lá, está acontecendo, mas você não está nem aí. Ou você é aquela pessoa que sente a dor do outro. É aquela que quando você ouve, você fala assim, Senhor, eu quero orar por essa pessoa, porque a dor dela passou a ser minha. Neemias teve isso. E aí, irmãos, a primeira coisa que Neemias fez foi buscar ao Senhor. A primeira coisa que Neemias fez foi se colocar diante de Deus. Eu fico pensando, irmãos, que se eu perguntar um por um aqui, quando existe um problema, o que você faz primeiro? Na tese, eu acho que todo mundo vai falar, eu busco ao Senhor, porque a palavra de Deus, buscar primeiro o reino de Deus. Mas e na prática, irmãos? Quando acontece um problema, será que nós buscamos ao Senhor mesmo? Ou será que nós tentamos resolver os problemas com as nossas próprias mãos? Nós precisamos, irmãos, parar de ter um evangelho no mundo das ideias e passar a ter um evangelho na prática.
um evangelho vivido, que nós possamos realmente ser como Paulo fala, cartas vivas do Senhor, que as pessoas olhem para nós e vejam algo diferente. Irmã Carla, cadê? Eu sei que a oração da irmã Carla tocou meu coração. Ela falou, Senhor, que a gente saia daqui brilhando. E eu fiquei pensando, Senhor, eu quero sair sim, Senhor. Eu quero mais do Senhor, eu quero sim que as pessoas vejam algo diferente na minha vida. Porque eu não estou aqui nesse lugar à toa. Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? A nossa vida precisa acontecer algo diferente. Nós não podemos entrar e sair da igreja do mesmo jeito. Eu costumo dizer que, Senhor, eu estou aqui na tua casa. Duas coisas vão acontecer. Ou eu vou receber uma bênção do Senhor, ou vou receber um puxãozinho de orelha, né, para consertar a sua vida. Mas alguma coisa tem que acontecer na nossa vida, irmãos. E eu percebo que quem tem coração de servo, busca o Senhor em primeiro lugar, e com certeza tem, né, a sua resposta, e ele coloca em prática. A partir do momento em que Neemias teve a resposta, ele colocou em prática. E aí, agora sim, depois de falar isso, eu quero te perguntar novamente. E gostaria que você respondesse para você mesmo. Você tem coração de servo? Depois dessa pequena exposição, será que a sua resposta é a mesma resposta do início do culto? Porque mesmo eu pedindo você para não se responder, eu acho que você respondeu. Eu acho que lá no seu coração você... Tenho sim, tenho coração de servo, sim. Mas e agora, irmãos? E agora? Se você fosse responder para o espelho, você se vendo e Deus te vendo, você iria falar assim, sim, Senhor, eu me importo com as pessoas. Sim, Senhor, eu quero saber como elas estão, eu tenho compaixão, quando alguém me conta um problema, eu sinto a dor dela. E, Senhor, eu vou buscar o Senhor em primeiro lugar. É assim que acontece na minha vida. E quando eu tenho a tua resposta, eu coloco ela em prática. Querido, se você faz isso, louva a Deus pela sua vida. Glória a Deus, você tem um coração de servo. Mas pode ser que você fale assim, pastor, lá no início da mensagem, eu realmente falei para o senhor, eu tenho esse coração de servo. Mas agora, pensando melhor, infelizmente eu não tenho feito isso como Neemias fez. Eu quero lhe dizer uma coisa. O Espírito Santo de Deus, ele pode te ajudar a ter um coração de servo. Ele pode transformar o seu coração. Porque eu já falei, eu não tenho forças. Eu falo para Deus constantemente, falei, Senhor, se depender das minhas forças, não vai acontecer, eu sou pecador. Mas eu sei que o teu Santo Espírito pode transformar o meu coração. E eu quero convidar a você a abrir o seu coração para o Senhor agora e dizer assim, Senhor, muda o meu coração, transforma o meu coração. Enquanto eu falava essa mensagem, você se lembrou de alguém que tem um coração de servo? Enquanto eu falava, enquanto eu fazia essa mensagem, eu lembrei do maior servo que já esteve nessa terra, Jesus. Mas lembrei de Jesus assim, eu falei, rapaz, Jesus é o maior servo de todos. O maior servo de todos. Você já pensou que Jesus estava lá no céu? Num lugar perfeito. E de repente Deus chega e fala assim, Jesus, você vai ter que descer para salvar aquele povo lá. Você já pensou como o céu é perfeito e a terra? Totalmente imperfeita. Totalmente imperfeita. Mas Jesus deixou o céu. E ele veio ao mundo e ele conhece
a dor que você está sentindo. Ele sabe o que você está sentindo. Você já parou para pensar nisso? Que um Deus deixou o céu e sabe o que eu estou se sentindo. E aí, irmãos, enquanto nós nos colocamos no lugar do outro de uma forma só, assim, sentimental, Jesus não. Jesus falou assim, essa cruz aqui, eu vou ficar no lugar de vocês. Vocês mereciam morrer nessa cruz, mas eu vou morrer no lugar de vocês. E aí, eu quero dizer uma segunda coisa e última. Talvez você nunca ouviu falar desse Jesus. Um Deus que se entregou pelas suas criaturas. Durante a história, nós vemos sempre as criaturas morrendo pelo seu Deus. Mas Jesus não. Jesus, ele deu a vida no seu lugar. E eu quero orar por você. Você pode fechar os seus olhos para nós orarmos, colocarmos as nossas vidas diante do Senhor? Esse momento, irmãos, é um momento muito importante, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração. Está tocando no seu coração, você que já entregou a sua vida a Jesus, você que está aí, que o Espírito está falando, olha, você precisa ter uma vida diferente, você precisa realmente ter um coração de servo, que talvez você pode até estar tentando, mas talvez você não esteja conseguindo. Se porventura você olhou para Neemias e falou assim, Senhor, eu queria ser tanto igual a Neemias, mas, infelizmente, eu não sou não. Eu quero orar pela sua vida. Pode ser também que você nunca ouviu falar desse Jesus. Ou talvez até tenha ouvido falar desse Jesus, mas você nunca tinha parado para pensar que Jesus estava lá, tranquilo no céu. E ele abriu mão do céu, veio para este mundo, para sentir este mundo e para estender a mão para você. Não só para se colocar no seu lugar sentimentalmente, mas para morrer na cruz no seu lugar. Eu quero orar por você também. Se você se encaixa nesses dois convites, ou em um desses convites, de querer ser igual a Neemias, ou talvez estar abrindo o seu coração para Jesus, eu quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração como um sinal para Deus. E eu vou estar orando pela sua vida. Senhor, infelizmente, Deus, eu não sei os meus irmãos que estão aqui, mas eu preciso melhorar muito para ser igual a Neemias. Mas muito obrigado, porque o Teu Santo Espírito habita em minha vida e me incomoda para que eu possa ser cada dia mais semelhante a Jesus. E eu quero sim, Senhor, ser igual a Jesus. Eu quero sim copiá-lo, Deus. Eu quero sim ter essas características, Deus, de ter esse coração de servo. E eu quero lhe pedir pela minha vida, Senhor, que estou com a mão sobre o meu coração, e por todas as pessoas que estão também com as suas mãos sobre o seu coração, dizendo para Ti, Deus, que precisam da Sua intervenção, que sozinhos nós não conseguimos. Por favor, Espírito Santo de Deus, aquele que conhece os nossos corações, Senhor, venha ao nosso encontro e transforma as nossas vidas para a glória do Teu santo nome e para a nossa felicidade.
Deus, se porventura há alguém aqui também que está entregando a sua vida a Ti, que o Senhor possa estar escrevendo esses nomes no livro da vida e que eles possam ter a certeza da salvação, a certeza que se fecharem os olhos nessa terra, vão estar abrindo os olhos para Ti, Senhor. Por favor, Deus, ouve a nossa oração, não porque nós fazemos o nosso nome, mas no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, se Deus falou o seu coração, não deixe de procurar o pastor Mauro, a mim que estamos aqui, o pastor Renato. Converse conosco, porque nós queremos te ajudar nessa caminhada cristã. Que Deus nos abençoe e que a nossa semana seja de bênção, uma semana de pessoas que têm um coração de servo. Amém.